cabeça e sair dessa live ciente disso. Nutri, eu estou num processo de emagrecimento, mas meu intestino não funciona e eu estou enfrentando dificuldade em reduzir gordura. Então você precisa parar de focar na perda de peso e passar a olhar para o seu intestino com muito carinho, com muita atenção. Mas sabe por quê? Porque lá, além de cuidar do teu corpo como um todo, da tua saúde, tem bactérias boas que vai justamente te ajudar a ter mais saúde. E a Nutri, e essas bactérias, qual a principal importância? Qual a função delas? Gente, equilibrar a flora intestinal, manter a microbiota funcionando, entendeu? Para justamente você ter uma saúde de ferro. E quando eu falo de ferro, é de fato, viu? A gente não pode esquecer disso. Por quê? Quando o intestino funciona bem, olha o que acontece. Paloma, vou falar da escala. Vou falar justamente, isso é maravilhoso, né? As pessoas não conhecem ainda essa escala, mas como é importante você saber disso quando você pensa na sua saúde intestinal. Vou falar sobre isso. Então, o que você precisa saber? Qual a principal função? Porque o intestino funcionando bem vai me ajudar a ter mais saúde e vai me ajudar a perder gordura. Por quê? Ele é importante para manter a absorção de vitaminas, para digestão acontecer de forma eficiente, certo? Para manter o teu sistema imunológico forte. Ele também produz substâncias que são essenciais para o teu corpo, para todas as funções do nosso organismo, e vocês vão entender direitinho cada detalhe que a Nutri está falando. Então, olha a maravilha disso. Então, quando você pensa no processo de emagrecimento, você pensa que você precisa ter uma digestão adequada para absorver melhor os nutrientes no seu corpo e daí todo o sistema funcionar. Primeira coisa que eu quero perguntar aqui a vocês. Vamos lá, eu já falei com algumas pessoas, mas eu quero saber de novo. Quem está nesse encontro aqui, que tem o intestino funcionando um pouco lento e sente muita dificuldade de regular? Me fala, eu quero saber, eu quero conhecer um pouquinho mais. Quem está aqui a primeira vez, olha, comenta, tira dúvidas. Vamos lá, vamos conversar, vamos compartilhar um pouco mais, certo? Então, primeiro, você precisa saber que se seu intestino não funcionar direito, Regiane, se ele não funcionar direito, você vai ter grandes complicações. E antes de falar o que você vai fazer para melhorar, eu quero que você entenda por quê. Eu estou atendendo muitas pessoas no consultório, na consultoria com queixa de Nutri. Eu estou indisposta. Nutri, meu libido está baixo. Minha vitamina D não melhora, suplemento. Eu tô com anemia crônica, aumenta a quantidade de ferro e não melhora o meu nível de anemia. Estou sofrendo com problemas, com doenças autoimunes, e você esquece de olhar para o intestino. Nutri, mas o que é que tem a ver isso tudo com o intestino? Tem tudo a ver. Primeira coisa, se seu intestino não funcionar direito, o que é que vai acontecer? Você vai ter problema na digestão. Então, quem de vocês que estão presentes nessa live sente dificuldade no processo de digestão? Fica com a barriga distendida, cheia de gases, sabe? Faz uma refeição e demora para sentir fome, sabe aquela sensação empachado? Primeira coisa, o intestino então não está funcionando perfeito, porque quando ele está funcionando, a digestão acontece da maneira mais eficiente. Se a digestão não acontece, o que é que vai acontecer? Olha, Regiane, eu vou falar sobre isso, tá vendo? Já falei, mas eu vou detalhar mais sobre isso, porque eu atendi uma paciente se queixando dessa mesma questão, certo? Então, voltando aqui. Presta atenção no que eu vou falar, viu? Quando a digestão não acontece da maneira eficiente, você vai ter gases, distensão abdominal. Com isso, não vai acontecer uma absorção completa de nutrientes. Então, se você está consumindo algumas vitaminas, alguns minerais, olha, Regiane, para combater um exemplo, a anemia, para diminuir, às vezes não adianta aumentar a dose sem olhar para o intestino. A absorção do ferro no intestino, entendeu? Aí eu atendi essa paciente que ela disse, Nutri,
Eu aumentei a dose de ferro, não melhoro da anemia e estou mais constipada. Olha o que é que está acontecendo. Eu perguntei, algum profissional fez essa observação de perguntar para você como que está funcionando o seu intestino? Não. Então você precisa prestar atenção agora, que agora você já sabe, que se você não consegue regular vitaminas, se você está indisposto, porque se você não absorve bem os nutrientes, você vai ter fadiga. Quem é que sente fadiga, cansaço, indisposição? O corpo não funciona, não tem a suporte de nutrientes, entendeu? Não acontece digestão, não tem nutrientes para o corpo. Então, como que você vai ter energia? Como que você vai ter disposição para atividade no dia? Então, olha o que é que vai acontecer com o intestino preguiçoso, certo? Esses 2 pontos, então, entendido. Então, sem absorção, dificuldade de vitaminas, absorção de minerais também. Entendeu agora, Andréa? Regiane, entendeu? Porque, inclusive, faço uso de ferro. E, consequentemente, a gente sabe que o uso de ferro vai aumentar um pouquinho esse processo de constipação. Vocês vão ficar mais ressecada. Então, tem que ficar de olho, o intestino não está funcionando. O que é que eu preciso fazer? Eu vou falar hoje, tá? Esses 2 pontos que eu falei. O terceiro ponto que eu não posso esquecer é o seguinte. Se o intestino não funciona, sua imunidade também vai ficar baixa. E com isso você fica mais suscetível a ter doenças inflamatórias, certo? Doenças do sistema imune como tireoidite de Hashimoto, artrite, psoríase, dermatite. Olha o que é que acontece. E a gente nem imagina que tem ação do intestino, tá vendo? Então, seu sistema imunológico com certeza vai sofrer. E com isso você pode vir a desenvolver doenças autoimunes associadas à função intestinal. Pegou essa? As frutas cítricas ajudam na absorção do ferro? Sim, porque o ferro vai ser melhor absorvido. Então, depois de uma refeição como um almoço, vamos dizer que você está consumindo a quantidade de ferro presente na proteína da carne, presente no feijão, então você joga uma fonte de vitamina C para melhorar a absorção, certo? Certíssima, Paloma? Então, eu quero que você preste atenção que se você não está absorvendo bem os nutrientes, você vai ter deficiência também em uma vitamina, como a B6. Olha, a quantidade de pessoas que eu atendo com ansiedade, depressão, irritabilidade, estressada, quando eu olho o intestino está preso. Sabe por quê? Porque tem uma baixa de absorção de vitamina B6. E a B6, ela vai ajudar na produção de serotonina. 90% da serotonina é produzida no intestino. Então, você aí que está ansiosa, depressiva, se você está altamente sem paciência com nada, estressada, não adianta você simplesmente estar se entupindo de medicamento, tomando coisas para você conseguir dormir melhor, se você não para olhar para o seu intestino, porque não vai ser bem absorvido. Então você vai ter dificuldade, dosagem cada vez maior, e você vai ver que a ação desse tipo o uso excessivo de antibiótico, corticoide, anti-inflamatório vai influenciar no seu intestino. Tá tudo associado, tá vendo? Tá vendo, Regina? Tá tudo associado. Então as pessoas não pensam nisso. Nutre, mas é porque é difícil imaginar que o intestino comanda tudo. Mas agora você sabe, entendeu? Agora você já sabe. Por isso que eu tô passando para você. E isso vai ter queda de cabelo. Imagina, se não tem absorção de nutrientes, teu corpo vai ficar como? Queda de cabelo, você vai se sentir fraca, você vai estar cada dia mais indisposta, libido tá baixo e você, meu Deus do céu, aí você tenta tomar vitamina, polivitamínico, tudo e não melhora. E você não para pensar, meu Deus, eu tenho que cuidar do meu intestino. Entendeu? A chave é essa. Primeiro você tem que olhar para o seu intestino, o nosso segundo cérebro, não é isso? Você já deve ter ouvido falar isso, né? Então, você precisa ter esse olhar carinhoso, dedicado para o seu intestino. Senão, você vai cada dia mais buscar medicamentos, outras coisas por fora, milagres, remédios, e não vai melhorar, porque você não está tratando o problema, entendeu? Você quer tratar aquela anemia, você quer tratar falta de vitamina D, você quer tratar a indisposição, aí toma termogênico, aí toma pré-treino, toma tudo e não melhora o intestino. E aí, não vai melhorar, certo? Olha,
além dessa questão da falta, da baixa produção de serotonina, que se o intestino não estiver funcionando e você estiver mais ansiosa, procure cuidar dele. Você pode também ter problema com insônia. Então começa a correlacionar, mas por que, Nutri? Insônia e intestino, sabe por quê? A produção de melatonina no intestino. Então, se não está funcionando, não tem uma produção eficiente de melatonina, consequentemente você não dorme bem. E o sono a gente sabe que é reparador. Quem está buscando o processo de emagrecimento, por isso que eu falo tanto, gente, vocês acham que é necessário uma dieta prescrita com quantidade quando você não tem um olhar mais profundo para o teu corpo, reconhecer tuas dores, entendeu? Então, quando você para entender direitinho isso, você vai ver que o corpo começa a funcionar, você começa a eliminar toxinas, perder mais gordura, todo o sistema funciona, a ansiedade começa a melhorar. Eu já vi vários casos de pacientes que tiraram medicamento de depressão, para ansiedade tiveram que reduzir dose, por conta do cuidado que tiveram, de um olhar carinhoso para o seu intestino, entendeu? Então, se você está sentindo muita fome, tá compulsiva, é hora também de você parar para pensar que os seus hormônios da fome, do apetite, tá tudo desregulado. Por quê? Você tá tendo insônia. E se você tá tendo insônia, é porque não tá produzindo melatonina, porque o seu intestino não funciona. Então ele não tá produzindo o que é interessante para manter equilibrado, entendeu? O teu corpo como um todo. Então você pode ter dores de cabeça, sentir altamente fadigada. Vou fazer um resumo para vocês entenderem. Entenderam o processo? Como o impacto, se o intestino não funciona, o impacto negativo para o teu corpo. Não é só a questão, Nutri, eu preciso regular o intestino para poder perder peso. É muito mais do que isso. Você regular o intestino, você vai ter mais saúde. Você vai ter qualidade de vida, você vai ter disposição para você fazer uma atividade, entendeu? Você não vai estar tão ansiosa, você não vai estar estressada com todo mundo. Então você começa a ter uma absorção melhor de nutrientes e com isso você começa até a comer menos, porque você absorve melhor os nutrientes, você regula o seu apetite, entendeu? Isso que é importante. Vamos dar boa noite aqui para quem está chegando. Comecei agora. Eu só estou falando das dores, para a pessoa prestar atenção. Se o intestino não funciona, o que é que está sentindo? Porque quando você chega e diz que seu intestino funciona bem, pare para reparar se você está sentindo alguma coisa dessas que a Nutri falou, tá certo? Pare para prestar atenção. Boa noite, Taine, Betânia. Entrou Juju, minha princesa. Todo mundo aí entrando. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Sim, uma coisa. E o intestino não funcionando bem, viu? Fique ciente de uma coisa. Vai levar à obesidade. Ao ganho de peso, sim. A sua flora intestinal vai estar totalmente desregulada. Como eu te falei, vai atrapalhar todo o seu processo. Então, resumindo o que a Nutri falou agora, eu quero que você preste atenção. Se você está passando por isso, tendo um intestino preguiçoso, lento, não funciona, você tá tendo problema de distensão abdominal, porque a digestão não acontece, não absorve bem as vitaminas, os minerais, com isso você tem deficiência de vitaminas, anemia, você está mais ansiosa, você está depressiva, você tem problema com insônia, você come demais, não tem um apetite regular, certinho, você sofre com problemas de doença autoimune, certo? Então tá na hora de você parar agora o que você está fazendo. Se você conhece alguém que está aqui, na verdade, se você que está nessa live conhece alguém que sofre desses probleminhas que a Nutri está falando, manda essa live, diz, olha, assiste essa live porque você precisa desse conteúdo. Entender que não adianta estar tomando pílulas mágicas que vão prometer isso, medicamentos, se você não olhar para o seu intestino, certo? Entendeu até aí? Tá tudo tranquilo? Vamos dizendo aí. Comecei agora, viu? Mas você perguntou se o intestino tem a ver com pele despelamento. Dermatite, né? Pode ter. Então, teve uma dúvida que a Nutri não viu, que era se o intestino tem a ver com a questão da pele ressecada, descascando, é isso? Quem mandou a perguntinha? Paloma, não foi?
Paloma, pode ser, a gente não pode, teria que ter uma investigação maior, entendeu? Para ver qual tipo de vitamina, fazer um exame de sangue, detalhar para ver se está tendo alguma deficiência. Mas o que eu aconselho, se você tiver o intestino preso, é começar a olhar para ele para ver se você já começa a melhorar dessa sua queixa, certo? Eu acabei de comprar glutamina que me ajudou bastante. Sim, ajuda de verdade, porque melhora a permeabilidade intestinal. Então ajuda a regular o intestino, sim. Ah, foi Paloma, fui eu. Se a pele despelando no rosto, aí depende, Paloma, porque tem que ser analisado, né? Quem sabe até por um profissional especialista na área, entendeu? Para ver o que é essa pele despelando. Se é ressecamento, se é alguma falta de vitamina, entendeu? Isso que é interessante. Ah, coisa linda, de nada. Então, já entenderam direitinho, né? Então, para você emagrecer, queimar gordura, quem está aqui presente, você precisa cuidar do seu intestino. Não tem para onde ir, certo? Entendido até aí? Agora vamos para o próximo passo. Quando eu perguntei se o intestino funciona bem, você sabe de fato agora analisar como é que o meu intestino funciona bem? Como é que eu vou saber? Amanda, deixa a live salva. Deixo sim, com certeza. E você vai compartilhar com mais pessoas, semear esse conteúdo? Tá tudo certo. Vou deixar salva com certeza, viu? A intenção é essa, semear um pouco mais de saúde. A gente tá compartilhando esse conhecimento, tá? Aninha maravilhosa, minha amiga, seja bem-vinda. Então agora, me fala. Como é que eu vou no agora, depois que tudo que tu me falou, eu tô em dúvida se meu intestino funciona bem ou não. Como é que eu vou saber, né? Então, você precisa prestar atenção no seu hábito intestinal. E como é que você faz isso? Paloma já falou, Paloma maravilhosa. Isso! E essa escala de Bristol é para quê que Paloma está falando? Para ver a consistência das fezes. Nutri, eu tenho que olhar? Sim, você tem que fazer essa análise. Inclusive, eu vou disponibilizar essa escala lá no meu canal do Telegram. Quem ainda não é inscrito no canal do Telegram, que eu tô colocando resumo lá, tô colocando algumas dicas, tô fazendo enquete. E quem não recebe o conteúdo aqui no Instagram, tá tudo no Telegram, tá? Inclusive eu vou botar essa tabela com a escala de Bristol que você vai analisar e vai ver como que tá a consistência das suas fezes. Porque é importante você reconhecer não só a consistência, então você vai ver a frequência. Se você sente dor abdominal quando você vai ao banheiro, sente cólica, você sente desconforto quando vai evacuar, as fezes estão ressecadas, certo? Sente gases, tá? A gente tá falando, tem que olhar o cocôzinho, é isso mesmo, tem que prestar atenção, ver se ele tá bonitinho. Tem várias pacientes que chegam para Nutri, eu vou no banheiro, mas sabe aquela sensação que não foi tudo, sabe? Então, aí se você já tem essa observação, a partir do momento que você começa a se cuidar, você, agora tá acontecendo. Então você precisa conhecer direitinho o seu cocôzinho, né, Tayene? Que vai estar tudo certo, entendeu? Então é isso, certo? Vou resumir de novo para vocês como é que eu faço para ver a qualidade, se meu intestino está funcionando bem ou não. Nutri, olhe a consistência, a frequência que você vai no banheiro, se você sofre com constipação, se você tem diarreia, se você sente dores, o intestino sente dores abdominais também, gases, certo? Se as fezes estão ressecadas, e aí vai. Pronto, você já descobriu agora. Então hoje vocês já aprenderam o prejuízo de ter um intestino funcionando negativo, de forma péssima, né? Todo prejuízo para a saúde, e isso vai atrapalhar o processo de emagrecimento. Como também, agora você já reconhece como que vai estar a sua saúde, o quê? Intestinal. O que você tem que observar? O outro ponto, que volta e meia eu atendo as meninas e falam assim, Nutri, Nutri não, mas olha, desde que eu me entendo por gente, sabe? Meu intestino sempre foi lento, então eu já acho que é normal, mas não acho que é normal. Quando o intestino não funciona, como eu falei, ele dá vários sinais. Pode ser que você esteja mais ansiosa por conta disso, pode ser que você esteja mais triste, porque não está tendo uma produção de serotonina, que você esteja sofrendo com insônia,
com deficiência de vitaminas, problema de digestão. Então você precisa encarar isso, porque tem tratamento e não é tão difícil, certo? Isso você precisa entender. Você não precisa estar tomando milhões de coisas para deixar o seu intestino funcionando, colocar coisas caras, absurdas, não. Tem várias estratégias possíveis de você fazer, certo? Então, antes de falar o que você deve fazer, e aí, tá tudo certo? Tudo, você quer tu nessa sala do consultório, que coisa linda, pois venha para João Pessoa, que eu lhe apresento essa sala. Gente, vamos dizendo aí, tá tudo certo? O que é que vocês acham, hein? Dessa questão vocês sabiam desses pontos negativos que quando o intestino não funciona, o que traz de prejuízo para a nossa saúde? Vocês tinham noção disso? Fala aí, sim, não, diz aí. Nutri do céu, eu não imaginava que o intestino era tão importante para a nossa saúde. Aí eu achava que isso não tinha nada a ver. Me fala aí, eu quero ver nos comentários. Vai, me diz, só vou passar para a próxima. A próxima eu vou falar o que é que você tem que prestar atenção que altera o seu intestino. E a gente acaba esquecendo. Pensa só, o que é que eu preciso fazer, né? Nem tanto, eu precisando disso tudo. De tudo isso. Tá precisando? Então vamos aprender mais. Vamos identificar agora. Sabia não, sobre nas nossas consultas. E a Nutri tenta... Na consulta ainda às vezes não dá para falar tudo, porque o tempo é curtinho, né? E hoje a gente só fala de um tema, eu tento trazer o máximo para vocês, certo? Tatiana, que bom que você chegou, maravilhosa! Pois é, Paloma, olha como influencia no nosso intestino, né? Por isso que eu quis trazer para vocês, eu não queria jogar aqui só a questão de o que é que eu tenho que comer para funcionar no intestino, não. Eu quero que vocês tenham consciência. Você precisa ter consciência do que você está sentindo para aí a gente poder melhorar. Porque quando você começa a ver a evolução do tipo, Nutri, eu tô melhorando disso, eu tô melhorando daquilo, porque eu tô cuidando do intestino. Então, naturalmente, você começa a eliminar mais gordura no seu corpo, diminui retenção, você se sente mais leve, a comida não vai ser tão pesada, não vai exigir tanto de você, entendeu? Aprendendo para ajudar a minha amada esposa. Oh, que maravilha! Pois é. E agora eu vou falar para você. Vou falar para todos vocês aqui, olha. Salva, Patrícia, salva, tá? Salva essa live. Eu não vou sair daqui sem salvar, certo? Prometo. Todo mundo precisa entender isso, né? Fátima, eu não sabia. Eu sabia que deixava mais irritada, mas não sabia que tinha relação com emagrecimento. Depois Pois é. Total, né? Porque a gente, olha, para emagrecer, o que é que a gente precisa? Que o corpo esteja em equilíbrio. Não tem como emagrecer de outra forma. Então você pode estar seguindo uma dieta, um exemplo. Fátima não, porque eu sei que Fátima não segue dieta e ela é da turma do emagrecimento sem dieta. Mas se você segue uma dieta, aí não consegue ter resultado, o intestino tá lento, então você precisa parar para cuidar dele. Cuida do intestino, depois, quando você cuida dele, você consegue emagrecer bem melhor. E o processo não é aquela coisa sacrificante, porque você vai sentir muita fome fazendo a dieta, porque o intestino não funciona. Olha isso, que loucura, entendeu? Vocês estão entendendo a situação como é? Que bom, tô gostando. Que maravilha. Então vamos lá. Gabi perguntou se ansiolíticos atrapalham. Não é que atrapalha, ansiolítico atrapalha, mas se seu intestino não estiver funcionando direitinho, aí você não vai ter uma ação tão positiva do papel deles para o teu corpo, entendeu? Para te acalmar, para te deixar mais tranquila. Então, se você cuida do seu intestino, viu, Gabi, que perguntou, você vai ter uma ação melhor. Então, provavelmente você não vai estar aumentando dosagem, porque o que acontece? Você não tem uma absorção tão legal e você ter que aumentar a dose para tentar equilibrar. E aí você vai estar usando cada vez mais, vai estar presa a isso. Não, então para prestar atenção no teu intestino, para voltar à produção natural de serotonina, que é o que é a serotonina? É aquilo que te dá bem-estar, sensação de prazer, de satisfação, que quando você não tem, você vai ter que de alguma forma buscar por fora, que teu corpo não está produzindo, então você vai precisar aumentar a dosagem, entendeu? Então, é importante cuidar do seu intestino para você ter uma absorção máxima.
Então vamos entender agora o próximo passo, que é o que você pode estar fazendo de errado que está fazendo com que seu intestino pare de funcionar, ou fique preguiçoso, ou você tenha dificuldade. Primeira coisa, não tem como, né? Não tem como falar. Quando você não cuida da alimentação, o seu intestino para, porque ela é responsável por manter a sua microbiota intestinal funcionando direitinho. Olha isso. Nutri, isso é verdade. Não é conversa de nutri não, tá? É verdade, sim. Então, a alimentação é o primeiro ponto que você precisa prestar atenção. Se você hoje tem uma alimentação rica em açúcar, alimentos industrializados, principalmente ultraprocessados, que tem característica inflamatória para o teu corpo, você vai mexer com a sua saúde intestinal. Você vai promover uma disbiose. O que é a disbiose, Nutri? É quando está desregulada a quantidade de bactérias boas e aumenta a quantidade de bactérias patogênicas. Então, teu corpo começa a ficar doente, entendeu? Porque não tem a quantidade boa de bactéria para proteger. Então, os alimentos têm um papel forte nisso. Vai influenciar de forma negativa, como também de positivo, se você mudar. Então, comece a considerar a quantidade de açúcar que você está consumindo, a quantidade de alimentos industrializados e ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados, inclusive eu falei na última live, Paloma. Foi, tá salva. O Nutri falou sobre composição, como compor um prato saudável. Eu falei dos ultraprocessados, que são os alimentos formulados por indústrias que não tem praticamente nada de alimento. Nuggets, salsicha, molhos industrializados, sopa em pó, esses macarrões instantâneos, entendeu? Refrigerantes. Então, esses alimentos ultraprocessados vão acabar com tua microbiota intestinal. Então, presta atenção, tá anotando tudo aí, depois anota, analisa para ver o que você está fazendo de errado e o que você vai fazer, isso é importante. Então, alimentação. Outro ponto, tem muitas pessoas com intolerância à lactose, sensibilidade ao glúten, que mesmo assim encaram o problema e acabam comendo. E acho que não vai ter nenhum probleminha aqui e ali, porque só o intestino está preso, às vezes tem uma diarreia, não vai ter problema não. Quando você está comendo esse tipo de alimento, você está trazendo os alimentos inflamatórios para o teu corpo. Consequentemente, você vai deixar as barreiras, no caso as barreiras de proteção expostas, elas vão abrir espaço para as toxinas entrar no teu organismo, entendeu? Então, quando você tem uma alimentação inflamatória com lactose, glúten, para quem intolerância, vai piorar. Não adianta. Ai, Nilton, mas eu faço dieta para emagrecer, mas eu tenho intolerância à lactose, eu não tirei o leite, eu não tirei o glúten. Gente, olha, para quem tem intolerância à sensibilidade, você tem que ter consciência que esse tipo de alimento tem característica inflamatória. Então, teu corpo considera isso como um perigo e você tem que reduzir ou até retirar, dependendo, claro, do grau de cada pessoa. Depende da sua intolerância, da sua alergia, entendeu? Então, primeiro, tente focar em e pensar, reduzir a quantidade de alimentos industrializados, principalmente ultraprocessados, glúten, lactose e o açúcar, tá? Percebi que o glúten dificulta demais o intestino. Pois é, Lara, e é isso que a gente tem que fazer. Prestar atenção nos alimentos, entendeu? Comer de forma consciente. Não é porque a Nutri está dizendo para você cortar leite que você tem que tirar leite. Se o leite te faz mal, tira. Mas se não faz, você pode ir observando qual outro alimento pode provocar isso. Como a Lara disse que o glúten. Pode ser que ela tenha feito o teste que não tenha dado nada, mas para ela, o corpo dela não está dando certo, entendeu? Então é isso, a gente precisa comer de forma consciente. E comer de forma consciente é escutar o nosso corpo. Os sinais, eu falei todos os sinais negativos para o corpo, né? Loise está aqui falando do glúten, é terrível. Pois é, eu conheço muitas pessoas com muitos problemas em relação ao tipo de alimento inflamatório, que quando começa uma alimentação anti-inflamatória, vem um impacto disso positivo no corpo, mais disposição, mais energia, porque o intestino funciona, então você absorve melhor os nutrientes, entendeu? A digestão acontece, aquela barriga empachada, você já não nota tanto.
Então a gente precisa de fato observar, sim, com cautela, com consciência, que a alimentação saudável é muito mais do que seguir um padrão de dieta. Não, é o que faz bem, é o que faz bem para o teu corpo, entendeu? Não é isso? Olha, então eu falei do tipo de alimentação. Outro ponto, o uso prolongado de corticoide, anti-inflamatório, antibiótico, mulherada, e anticoncepcional. Sabia que isso mexe com a nossa microbiota intestinal, mexe com a quantidade de bactérias boas, por isso que às vezes, principalmente quem toma anticoncepcional, fica altamente irritada, estressada, ansiosa nesse período, porque diminui a absorção da vitamina B6 que eu falei e consequentemente você não produz serotonina na quantidade ideal, por isso que você fica compulsiva por doce, por isso que você fica ansiosa, depressiva. Então, o uso prolongado desse tipo de medicamento, ou anticoncepcional, corticoide, vai influenciar sim na saúde intestinal e é bom você ter consciência disso, tá bom? Eu tenho alergia à lactose, uma vez ou outra eu consumo. Isso! Se você tirou da sua alimentação, virou uma exceção. Então, teu corpo já não está tão inflamado e você adquirindo uma alimentação, né, mais anti-inflamatória, teu corpo vai ficar, tipo, protegido, entendeu? Então, quando você come, você não sente tanto desconforto, né? Olha a Rita falando, né? Rita falou tudo. Nosso corpo fala. E fala muito, sendo que o que acontece é que as pessoas estão desconectadas, não está escutando o corpo, age de uma forma tão automática que às vezes o fato de você não ir de um banheiro pelo um dia corrido, acha que é normal. Aí quando você passa um dia, 2 dias, 3 dias e você está absorvendo o quê? Toxinas no seu organismo. Toxinas, isso interfere na sua pele, no seu cabelo, na sua qualidade de vida. Aí você tenta buscar um medicamento, tomar um pré-treino, toma uma cafeína mais forte e desde que não é isso que você precisa. Você precisa se conectar com o seu corpo melhor, comer consciente, entendeu? Essa é a relação, é isso que faz acontecer. Então a Nutri já falou, preste atenção que eu tô falando, viu? Do uso prolongado desse tipo aí de antibiótico, anti-inflamatório, anticoncepcional, a questão dos alimentos inflamatórios, dos alimentos lactose, glúten. E agora eu quero que você saiba também que é importante você frisar uma coisa. Se você está fazendo dieta restritiva, o seu intestino pode ficar mais preguiçoso também, sabia? Ele pode ficar um pouquinho mais lento, porque você não está oferecendo a quantidade de nutrientes, você não está ofertando proteína, a quantidade ideal. Proteína em excesso deixa um pouquinho constipado também, viu? Cuidado para quem quer secar e começa a exagerar na quantidade de proteína, principalmente carne vermelha, e não entende que pode ter uma característica inflamatória também para o teu corpo. Então você tem que comer com equilíbrio. Não pode fazer restrição calórica, que consequentemente você vai ter sim complicações no seu intestino. Então fuja de dietas restritivas, o seu intestino vai ficar lento. Não peque pelo excesso de proteína achando que isso vai te ajudar a secar mais rápido. Ai, Nilton, mas você não falou que proteína ajuda no metabolismo? E isso ajuda de fato, a quantidade certa. Não é o exagero, nada exagerado, nada vai funcionar, entendeu? Nada. Então, deixa eu ver outro ponto. Sim, contaminação por metais pesados, chumbo, alumínio, vai fazer com que suas barreiras de proteção estejam expostas, vão estar abertas e seu corpo vai estar entrando, na verdade, você vai estar absorvendo muitas toxinas e isso vai mexer no teu corpo como um todo, principalmente na função hepática. O fígado vai sofrer com isso. Olha que coisa linda, meu Deus do céu. É porque eu fico empolgada quando eu falo isso, viu, do intestino, mas tá tudo interligado, você tem que entender esse processo, entendeu? O intestino, ele vai estar mandando vários sinais para o teu corpo, vários, e a gente acaba esquecendo dele, esquece totalmente. Então, quando você tem uma contaminação por metais pesados, cuidado na suplementação com ômega 3, qualquer tipo de ômega 3, não. Inclusive, é uma suplementação muito boa para ajudar o intestino, mas quando for escolher, evite os que têm metais pesados. Hoje a gente já encontra uma infinidade de marcas com selo, autenticando lá, livres de metais pesados. É importante sim, porque a contaminação que a gente já, querendo ou não, já está exposto, né,
por peixe, outros alimentos, sardinha, atum, a gente precisa sim ter um controle, porque isso vai interferir na nossa saúde intestinal, certo? Deixa eu não esquecer, sim, o estresse. O impacto que o estresse causa no nosso intestino, gente do céu, ou acelera ou deixa ele preguiçoso, né? Então vai interferir sim. Então, recapitulando, vou resumir o que pode interferir no seu intestino, que eu quero que você faça essa análise e veja o que está acontecendo aí que pode estar atrapalhando. Que agora eu vou dizer, o próximo passo vai ser te ajudar a melhorar o seu intestino, tá bom? Então, olhe a alimentação inflamatória, cuidado com o uso de medicamentos prolongado, de forma prolongada, tá? Cuidado com o excesso de contaminação por metais pesados, chumbo, alumínio. Cuidado com o estresse, que tem um impacto sim no seu intestino. Pouca água. O estresse trava. Nossa, trava, então o intestino fica lento. Sabe por quê? Eu vou falar. O estresse vai fazer com que seu corpo esteja preparado para a situação de perigo. Imagine você está numa situação de estresse, certo? Você tem que resolver um problema. Isso tomou sua mente. Você acha que seu intestino, que gasta tanta energia para acontecer o processo de digestão, vai funcionar nesse momento? Vai não, porque tudo vai estar para resolver aquele problema em questão. Então sua digestão começa a ficar mais lenta. Por isso que o estresse se atrapalha, entendeu? Porque demanda muita energia. E para fazer a digestão também precisa de energia. Mas a prioridade é o quê? Você resolver aquele problema. Então sua digestão vai ficar mais lenta, você meio que guarda energia, poupa energia. Porque o estresse é como se preparasse você para a luta, para a fuga. Por isso que ele atrapalha, sim, inclusive é um dos pontos que mais atrapalha o processo de emagrecimento. Você pode seguir dieta, pode fazer treinar, tudo, mas vive uma vida altamente estressada. A gente pode até fazer uma live só falando sobre isso. Você não vai conseguir emagrecer. Não vai. É outro ponto que atrapalha o emagrecimento, certo? Até aí, tudo bem? Tudo certo, pessoal? Não sabia do ômega 3. Pois tá vendo, Paloma? É bom ficar atento, porque a suplementação com ômega 3 é ótimo. Um anti-inflamatório maravilhoso, sabe? Ajuda a regular o intestino, mas a gente precisa escolher com qualidade, tá? O tipo de ômega 3 que está utilizando, porque volta e meia eu vejo as pessoas usando ômega 3 de toda forma, mas é só prestar atenção. Quando for comprar, procura que tem um selinho lá, livre de metais pesados, está tudo certo, tá? E uma dica bem simples assim é, olha, quem come muita tapioca, gente, cuidado! Volta e meia eu pego as pessoas, Nutri, tirei o pão da minha vida, como todo dia tapioca. Aí quando eu vou fazendo a anamnese, vou descendo, quando eu vejo o intestino preso, preguiçoso, aí como tapioca de manhã, tomo tapioca à noite. Tapioca prende, meu povo, intestino, mandioca. Tem que evitar um pouquinho, nada de excesso, entendeu? Minha esposa é muito ansiosa. E se o intestino dela não funciona, agora você já entendeu, né? Por conta da produção baixa de serotonina, né? Então, não adianta ela, vamos dizer, tá tomando algum medicamento, alguma coisa assim, não sei se toma, tá? Mas para melhorar a ansiedade, aí ela acaba ficando irritada, às vezes até compulsiva, buscando doce, para melhorar a sensação, né? De bem-estar que ela não tá tendo. Então, o que ela precisa fazer é focar no intestino dela, para funcionar direitinho e o corpo começar a dar uma resposta positiva. Sóstenes, oh meu querido, que bom que você tá aqui! Gente, até aí tudo bem? Alguma dúvida? Tá tudo certo? Diz aí. Tô lascada, tenho que nascer de novo. Jamais! Nananina, não. Você fique com a Nutri, que a gente vai te ajudar. Eu vou te ajudar e você vai seguir aqui. As pessoas, todas que estão aqui, estão com o mesmo propósito de melhorar a qualidade de vida, cuidar do intestino, queimar a gordura, ganhar, na verdade, eu acho que ainda mais do que queimar gordura, né? A gente quer ganhar qualidade de vida, né? Porque acaba quando você conquista isso, você começa a ter mais resultados. Então, calma que agora eu vou dizer para você o que é que você pode fazer. Então, pega lápis e papel para anotar tudo. Aproveita para compartilhar essa live. Vai, que agora é a hora. Eu quero todo mundo agora. Tinino, tá vendo o intestino? Olha, olha, não é fácil não montar uma live de intestino, porque é muita informação. É muita informação. Eu tentei resumir, sabe? Pegar os pontos principais
e trazer a informação, falar das dores, os pontos negativos, o que você faz que pode piorar, e agora a gente vai aprender o que fazer para melhorar. Ô Rita, obrigada! Muito obrigada. Andréa, maravilhosa, gente, que bom! Então tá tudo certo, né? Agora vamos começar a entender o que fazer para melhorar o intestino. Na verdade, eu acho que vocês agora já sacaram um pouquinho, né? O que deve ser feito para melhorar o intestino. Primeira coisa, você precisa olhar para a sua alimentação. Não tem outra forma? Gente, não tem. Eu vou dizer para vocês. Não espere uma pílula mágica, um chá, não espere um protocolo diferenciado, uma dieta milagrosa. Não, você precisa cuidar da sua alimentação. Em que aspecto? Você precisa fornecer comida de verdade. E comer, não é comer pouco, é procurar comer melhor. Não é sentir fome, entendeu? Não é fazer restrição calórica, é passar a comer comida de verdade. Adicionar mais fibra para movimentar o teu intestino, aveia, adicionar as linhaças, as sementes de chia, colocar no teu dia a dia, nos lanches, num café da manhã, na tua salada. Então adicione mais fibra, adicione gordura. Volta e meia as pessoas começam a alimentação saudável, tira logo a gordura. Não, porque gordura é ruim, Nutri. Disseram que gordura engorda. Pelo amor de Deus. Quem tá aqui nessa live, pare de dizer que existe algum alimento que engorda. O que vai engordar é justamente... Eita, travou. Voltou? Voltou, tá tudo aqui. Deu delay, meu povo. Me ajuda aí, porque teve uma vez que aconteceu isso, deu delay, viu? Tá tudo certo, tá, Moreno? Aí, certo? Meu travou, voltou. Só vou voltar quando vocês disserem que tá tudo ok. Tá, Paloma, ok? Porque da última vez que eu estava fazendo a live, quando travou, Tá de boa. deu delay. Ah, tá ok. Então, posso continuar, tá? Então, eu vou voltar aqui só para não perder essa ideia, tá certo? Vou focar e depois a gente vai mandando as dúvidas que a Nutri vai tirar, prometo, tá? Então, o que você deve fazer... Olha, Rashi. Tá tudo certo, Matheus? Que bom, então. Então, vamos lá. O que você deve fazer para melhorar o seu intestino? Primeiro ponto, mudar a sua alimentação, trazer mais fibra para o teu dia a dia. Adicionar gordura. Isso, foque a gordura, porque a gordura vai aumentar o peristaltismo intestinal. Jogue abacate, azeite, não tenha medo de comer gordura. Volta e meia eu vejo as pessoas se queixando. Ai, Nutri, eu não sei onde é que eu uso a gordura. Faça um ovo mexido na manteiga, pode usar a manteiga ghee, a manteiga da terra. Use o ovo inteiro com a gema por conta das vitaminas e a fonte de gordura. Use azeite e abacate, traga a gordura para o seu prato. Será que você está consumindo direitinho? Será que você está fazendo restrição e tirando gordura? Então, adicione gordura ao seu prato, certo? Adicione as leguminosas. Lembra da última live que a Nutri falou para montar o prato saudável para o emagrecimento dos 3 grupos alimentares? E as leguminosas são fontes de carboidrato, que são os energéticos, né? E fonte também dos construtores, porque tem proteína. Então tem muita fibra, dá muita saciedade. E o que você tem que prestar atenção se você está usando as leguminosas é deixar de molho. Olha, quem tem uma digestão lenta precisa deixar de molho, senão vai ficar com a barriguinha assim, distendida. Olha, Nutri, eu não como feijão. Até o arroz integral você tem que deixar de molho para facilitar o processo de digestão e assim o teu intestino funcionar melhor, tá bom? Então inclua fibras, leguminosas, as frutas, abacate, mamão, abacaxi, que tem a enzima que vai ajudar no processo de digestão, kiwi. Olha quanta coisa maravilhosa. Então, cuida da alimentação, fornece alimentação natural, comida de verdade. Essa live dá fome, né, Rita? Já me disseram isso na última live também, certo? Primeiro ponto é cuidar da alimentação. Segundo ponto, você precisa mastigar bem. Você precisa prestar atenção na mastigação. Falei isso. Quando você mastiga bem, você tem uma digestão melhor, porque você quebra os alimentos, os nutrientes são melhor absorvidos, facilita o teu processo de digestão. Comer, você precisa estar atento, momento presente. Se é para comer, você coma, entendeu? Falei isso.
Se for para brincar com os filhos, vá brincar com os filhos. Mas você precisa estar atento com isso, você começa a mastigar melhor, você tem uma digestão melhor, consequentemente uma absorção melhor, saciedade. Olha, tu tá vendo que todas as lives, quem tá acompanhando a Nutri desde o início, quando a gente começou essa maratona de live aqui, vê que tudo se resume a um processo onde o comer consciente está presente. É muito lindo isso, né, meu povo? Demais. Paloma já tá tirando as dúvidas aí. Muito bem, Paloma. Boa, gostei. 8 horas. Eu vi. Alguém perguntou da questão do molho, do tempo que deixa de molho. Boa, Paloma. 8 horas, 12. Tem pessoas que precisam deixar de 16, mas no mínimo 8 horas. Show. Então, mastigar os alimentos bem vai ajudar no processo de digestão. Perfeito. Outro ponto, eu já falei das frutas, já. Sim, adequar a quantidade de água. Eu pergunto, você tá tomando a quantidade de água ideal? Aí vários pacientes falam assim, Nutri, e quanto que você tá tomando? Aí a pessoa tem lá, vamos dizer assim, vou dizer o meu peso, a Nutri tá pesando 65 quilos. Aí a pessoa tá bebendo 1,5 litro. Se para 65 quilos, ela precisa multiplicar mais ou menos 40 ml. Isso vai para mais de 2,5, entendeu? De litros, então, presta atenção. Para você saber a quantidade de água ideal, você vai fazer hoje um cálculo super simples. Você vai pegar o seu peso e vai multiplicar no mínimo por 35 ml. Só isso. Aí eu luto para tomar 500 ml. Malu do céu. Começa a aumentar um pouquinho. A dica é você subir 200 ml uma semana. Aí vai aumentando um pouquinho. Aumentando até chegar na quantidade. Porque a água é importante para manter a saúde intestinal. Você pode consumir muita fibra. Se você consumir muita fibra e não tomar água, vai piorar, o seu intestino vai ficar lento. Ou seja, você vai sofrer tudo que a Nutri falou. Todos os efeitos negativos você vai sentir. E a água é uma coisa tão simples, tá aqui, ó. Vamos aproveitar enquanto a gente ainda tem água, tá? Porque a gente não sabe bem o que tá por vir. Então vamos tomar água, coloca a garrafinha. Nutri, eu não tenho hábito. Eu não sinto sede. Realmente você não sente sede, porque o seu corpo vai sentir falta do que ele tem. O que ele não tem, ele se adapta, ele está adaptado. O que ele vai fazer, Malu? Ele vai deixar teu corpo retido, porque ele vai puxar a água para manter os teus órgãos funcionando direitinho. Olha que coisa. Então, tua pele começa a ficar ressecada, aí as fezes começam a ficar ressecadas, entendeu? Começa a ficar com o abdômen distendido, gases, retenção e por aí vai. Então, a minha dica para você, Malu, que está aqui, é aumentar de 500 ml. Vou fazer o seguinte, até quinta-feira eu vou aumentar 200 ml. Aí você vai aumentando e vai aumentando. 1% todo dia, vai dar certo, tá bom? Não chegue a fazer o cálculo e dar 2,5 litros e da noite pro dia você vai tomar 2,5, não. Aos poucos, assim você vai conquistar de uma forma muito mais tranquila para você, viu? Eu tenho uma retenção, inchou muito. Se você não bebe a quantidade de água, aí realmente o peso vai ficar mascarado. O abdômen distendido. Então, quando você começa a beber água, começa a ir no banheiro direitinho, você vai ver que a distensão abdominal diminui. Então, vai ajudar também a reduzir barriguinha, viu? Muito. Então, a gente falou dos alimentos, falou da questão da mastigação, falei da água, atividade física, né? Atividade física, a importância dela, olha... Nutri, mas eu quero emagrecer, Nutri. Se você quer emagrecer, você precisa cuidar da sua massa muscular também. Você precisa treinar para justamente teu corpo equilibrar e o intestino funcionar melhor. A atividade vai aumentar os movimentos peristálticos. Então vai te ajudar, inclusive, na produção de serotonina. Para você adquirir um equilíbrio na função intestinal, não é só alimentação. Você tem que mudar os seus hábitos, entendeu? Tem que mudar o hábito. Malu, 52 quilos. Calcula 52 vezes 35 ml. Você vai pelo menos encontrar a quantidade mínima. Aí depois você tenta colocar por 40 ml, se você treina, se você faz alguma atividade. Mas se você já conseguir essa meta de 35, aí já tá começando o corpo a receber uma quantidade de hidratação legal, certo? E quando eu tomo muita água, a sensação de inchaço continua. Regina... Aí você tem que dar uma olhada e observar outros pontos específicos. Como? Será que é a questão só da água? Mas será que como que está a minha alimentação?
Será que tem alimento inflamatório? Como que está funcionando o meu fígado? Como que está meus rins? Como que está meu nível de estresse? Tem outros detalhes que você precisa prestar atenção. Inclusive, eu tenho uma live, mas eu vou até refazer essa live, foi gravada há algum tempo, falando sobre como diminuir retenção, edema, certo? Falando várias estratégias, viu? Vou lhe ajudar nisso. Então, além de regular a quantidade de água, tem que adequar também o que? Atividade. Incluir probióticos. Vocês já ouviram falar em probióticos? Prebióticos? Prebióticos são as fibras que vão alimentar os probióticos. São as bactérias que vão colonizar de uma forma positiva o nosso intestino para deixar ele funcionando. Você encontra ele na forma natural, certo? Com kefir, kombucha, levedura de cerveja, levedura nutricional, levedura de cerveja não, levedura nutricional, são fontes de probióticos, como também na parte de suplementação, que pode ser em cápsula, em pó, certo? E você pode estar utilizando. Eu só não indico você utilizar logo de cara probiótico para quem não teve nenhuma mudança na alimentação. Você primeiro transforma a sua alimentação, começa a melhorar o hábito, tenta desinflamar um pouco o organismo para quando você for proporcionar o que dá ao teu corpo as bactérias boas que ele está precisando para regular o intestino, funcionar direitinho. Porque se o sistema está bagunçado, você vai oferecer as bactérias boas, elas vão ficar perdidas. Meu Deus, está tudo inflamado ainda. Calma. Então tenta regular um pouquinho, entendeu? Para poder entrar com probiótico. Não entra logo de cara não. Eu vejo muitas pessoas entrando com probiótico logo de cara porque probiótico resolve o intestino, funciona. Mas prepara primeiro o teu corpo, tira essa ação inflamatória do teu corpo e assim você entra com um probiótico, certo? Atividade física e para fechar a questão da suplementação. Além do probiótico que você pode estar utilizando, certo? Como eu falei, o pré-biótico, que são as fibras que você encontra na aveia, alho, cebola, a biomassa de banana verde. O Yakult tem sim também uma colônia de lactobacilos que vai te ajudar a regular o intestino. Agora, cuidado só a questão do açúcar, porque não é 100% natural, mas você consegue encontrar suplementos de forma isolada, onde você pega o máximo possível da colônia de bactérias boas, positivas, até uma quantidade maior que vai te ajudar, entendeu? E pode utilizar sim, mas como eu digo, com cautela, nada de você estar exagerando essa quantidade, porque acaba ou não sendo algo que vai ter açúcar ou corante. E é bom ter cuidado nesse tipo de alimento. Mas dá para estar consumindo, por enquanto, a nutricionista encontrou um kombucha, um kefir. Posso incluir uma vez ou outra na alimentação? Pode, não tem problema não, tá bom? Sim, aí a suplementação. Suplementação, vamos lá, Nutri falou ômega 3, então, olha, seria interessante você iniciar com ômega 3 sim, tem um efeito anti-inflamatório, mas lembra, agora livre de metais pesados, certo? Ajuda a regular o intestino, melhora também níveis de colesterol, ajuda a melhorar o nível do HDL, muito bom para a oxidação da gordura, tá? Como também a espirulina, eu vejo poucas pessoas falarem da espirulina, mas tem uma quantidade de ferro muito boa, tem uma quantidade de fibra também, ajuda a dar saciedade, ajuda a regular o intestino, ajuda o fígado a funcionar melhor, que é isso que você precisa. O corpo ele precisa funcionar bem como um todo. Então a espirulina ela poderia potencializar esses resultados junto sim da suplementação com ômega 3 e alguém aqui falou de algo muito importante que foi a glutamina. A glutamina, dependendo do caso, pode ser utilizado, mas antes de vocês iniciarem qualquer tipo de suplementação, procure a orientação de um profissional que possa ajudar e sim direcionar a suplementação indicada para o seu caso específico. Porque tem que ser feita uma análise, tem que ser feita uma anamnese de como está a minha alimentação, o que você pode fazer para melhorar e assim iniciar uma suplementação. Não adianta suplementar sem cuidar do básico, que é a alimentação, sem tomar água, sem cuidar da atividade física também. Então você precisa entender que para o intestino funcionar bem, você precisa cuidar da sua alimentação e dos seus hábitos. Você precisa mudar o seu hábito, entendeu? Até aí tudo perfeito? Então vou fazer um resumo dessa parte que você precisa ficar atento e fazer no seu dia a dia. Primeiro, regule a quantidade de água, foque em alimentos anti-inflamatórios,
Quais são esses alimentos, Nutri? Eu vou fazer uma live só falando sobre isso e mostrando que esse tipo de alimentação ajuda a queima de gordura, sim. Diminui o processo de inflamação no corpo. Alimentos anti-inflamatórios, cúrcuma, gengibre, cebola roxa, alho, brócolis, e tem muitas coisas que a mágica não pode falar. As frutas vermelhas, cacau, chá verde e por aí vai, tá? Mas eu não vou entrar nessa questão agora não. Então, opte por uma alimentação natural, sim, comida de verdade, traga muita fibra, gordura boa, viu? Hidratação, como eu falei. Quem sabe a utilização de probiótico, pré-biótico também é interessante. E a suplementação com ômega 3, com a glutamina e com a espirulina, mas procure um profissional, veja direitinho o seu caso, estude. Agora eu quero que quando terminar essa live, a Nutri vai deixar salva, viu? Vou deixar salva no